Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Conselho em Revista, formato da grelha informativa da ERTS, de 15 em 15 dias, sempre com a companhia e análises de António Alexandre e António Paiva. Hoje, excepcionalmente, haverá espaço para 60 minutos, ao invés das habituais edições de hora e meia. Como é normal, a atualidade do Conselho de Tomar estará em destaque. Um dos assuntos em cima da nossa mesa, por assim dizer, tem a ver com as recentes explicações avançadas por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal, quando questionada pelo vereador Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, que perguntou ao Executivo PS se a Câmara tinha salários por pagar relativamente aos bombeiros municipais de Tomar. Anabela Freitas, recorde-se, disse que tudo estava em dia com os operacionais, sublinhando até, e este foi o ónus da polémica, por assim dizer, e esta comparação que foi feita com a Corporação de Ferreira do Zezer, para termos uma ideia do apoio que o município de Tomar concede aos seus bombeiros, nomeadamente neste caso às equipas ESINES. Disse Anabela Freitas na altura que todos estes operacionais tinham direito a alimentação, quer almoço, quer jantar, dependendo então do espaço temporal que ocupavam nessa devida atividade, comparativamente com aquilo que acontecia em Ferreira do Zezer, onde, e cito, disse Anabela Freitas, que cada um tinha que levar a sua marmita. E esta afirmação já teve uma reação por parte da direção do Comando dos Bombeiros de Ferreira do Zezer, que esclareceu, referindo que a afirmação feita era totalmente falsa, assegurando nesse mesmo texto que os elementos incluídos nas equipas de ESINES da Associação Humanitária do Corpo de Bombeiros recebem alimentação fornecida diariamente nas instalações do Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zezer. Alimentação essa subsidiada, e ficou esse esclarecimento pelo município de Ferreira do Zezer. Vou então começar esta edição de Conselho em Revista, saudando uma vez mais os nossos convidados. Começo por António Paiva. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Uma questão global. Devem os nossos bombeiros estar satisfeitos com o apoio que é prestado pela Câmara Municipal de Tomar? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Sabe que essa pergunta merece para já esta resposta, e eu estou convencido que sim. Porquê? Por duas razões. Porque o município de Tomar é, entre vários municípios no distrito, eu creio que até o distrito é um exemplo desse ponto de vista, tem dois corpos de bombeiros, digamos, distintos. Os bombeiros municipais, que são funcionários da Câmara Municipal e, digamos que, podíamos chamar-lhe até bombeiros profissionais, porque em termos de carreira são bombeiros que pertencem à estrutura da Câmara Municipal, e depois temos os bombeiros voluntários. Portanto, há uma associação de bombeiros voluntários que são sempre necessários em todos os municípios, até para complementar aquilo que é o trabalho dos bombeiros municipais, que muitas vezes não chegam para as necessidades. Principais trabalhos destes dois corpos de bombeiros têm no inverno a ver com tudo aquilo que é as respostas às emergências, muitas vezes associadas às chuvas e a outros fins, mas muito naquilo que é o transporte associado à saúde, as emergências, os acidentes, etc, etc. E, portanto, é este o trabalho deles durante a maior parte do tempo e, digamos, do ano, não é? Se os bombeiros nos estiverem a ouvir agora, dirão, mas fazemos mais esta ou aquela atividade, mas, grosso modo, é este o trabalho que fazem. E, portanto, ficam muito ocupados só com o apoio à saúde, digamos. Quando vem o verão, ou seja, começa agora a época maio, junho, julho até outubro, há uma necessidade de reforço destes corpos de bombeiros, que geralmente se faz através da Associação de Bombeiros Voluntários e muitas vezes até com os bombeiros municipais a fazer horas, ou funcionários da Câmara a trabalharem como bombeiros, ou até
funcionários de empresas do Conselho que são voluntários e, portanto, fazem todas as horas fora do horário normal, as noites, os fins de semana, etc. E, portanto, é este Corpo de Bombeiros que depois conta com um apoio adicional face àquilo que são as previsões dos seus custos. Em situação de incêndio, há o financiamento associado do Ministério da Administração Interna. Numa situação normal, também mediante candidatura, digamos, há aquilo que é o financiamento por parte da Administração Central, através do Ministério da Administração Interna, e cada, digamos, associação de bombeiros obtém este financiamento. Como o caso de Tomar é através da Câmara Municipal, é a Câmara Municipal, digamos, que coordena este trabalho. Eu acredito que o funcionamento de cada um dos corpos de bombeiros seja muito semelhante ao nível do país inteiro. Ou seja, não acredito que haja grandes diferenças entre aquilo que é o apoio em termos de refeições ou o apoio em termos de transporte ou até aquilo que são os veículos motorizados que lhes são fornecidos para fazer esse trabalho. Não acredito que haja grandes diferenças, e estamos sempre a falar no Corpo de Bombeiros Voluntários, não acredito que haja grandes diferenças de município para município, o que, pelo menos que eu saiba, ou no meu tempo, e creio que no tempo do Alexandre também era assim, o que há é uma diretiva praticamente semelhante para todo o país, e as coordenações distritais procuram... E isso faz sentido, mesmo tendo em consideração que há municípios que têm mais incêndios do que outros, que acaba por ser efetivamente, se calhar, aquele trabalho, e durante o verão, e até fora disso, como já tivemos exemplo no ano passado, que acaba por ser o trabalho mais musculado, com maior desgaste emocional para os operacionais. Faz sentido ser semelhante, e eu vou-lhe dizer porquê. Porque a situação em parque de operações, ou seja, a situação em situação de incêndio, tem um tratamento particular, ou seja, há depois todo um processo de emergência que é montado e um apoio específico para esses corpos de bombeiros que atacam, digamos, o incêndio naquele momento. E muitas vezes, até por administração, digamos, de organismos centrais, são chamados outros corpos de bombeiros para aquela situação em particular. E aí o tratamento, digamos, que é da responsabilidade daquele comando, não é? E toda a logística, incluindo as refeições, até muitas vezes as dormidas, etc., é organizado no âmbito daquela questão e daquele incêndio em particular. O que é que pode acontecer muitas vezes, e aconteceu-me várias vezes, é depois aquele corpo normal de bombeiros que precisamos para cumprir o mínimo em situação de acidente ou em situação de apoio na área da saúde, muitas vezes os corpos de bombeiros ficarem deficitários aí, mas não podem ir abaixo de um mínimo, ou seja, digamos que aqui o quartel de bombeiros tem aquele mínimo que tem de manter constantemente, não é? E, portanto, eu acho que as regras serem semelhantes para todos, eu diria que as poucas exceções são quais? São, por exemplo, o entroncamento, que não tem, digamos, a área florestal a cobrir, que é essencialmente urbano, serão Lisboa e Porto, portanto, aquelas áreas metropolitanas, por exemplo, se for para Coimbra já não é bem assim, porque já tem área florestal também. Portanto, eu diria que estes corpos especiais e muitas vezes até com contratos que começam agora em maio e acabam em outubro, não é? São pessoas que até estão a tempo inteiro e que ainda reforçam, digamos, os bombeiros voluntários durante aquele prazo, aquele período. Muitas vezes o que acontece é que estas pessoas são integradas nos corpos, ou eu até diria nas equipas, que têm sempre à frente alguém com experiência, não é? E, portanto, eu creio que não há grande divergência entre a forma como
os bombeiros voluntários de Ferreira do Zézero ou de Alcanena tratarão com os bombeiros voluntários de Tomar. E estou a falar dos voluntários, não estou a falar daqueles que são profissionais, como é o caso dos bombeiros municipais de Tomar, ou os de Abrantes, ou até os de Torres Novas. Portanto, alguns são mesmo profissionais. Por acaso eu acho que Torres Novas, não tenho a certeza se Torres Novas é municipal. Acho que não é municipal, pois não, exatamente, acho que é voluntário. António Alexandre, também bem-vindo, também lanço este tema, agora aqui com outra questão. Consegue compreender as razões pelas quais a Anabela Freitas teve aqui a necessidade de comparar realidades, neste caso comparar Tomar com Ferreira do Zézero? Eu confesso que não ouvi as intervenções com rigor e, portanto, é sempre mais difícil sem ter ouvido bem as intervenções, nomeadamente da Presidente da Câmara. Mas eu julgo que aqui o problema que está é que há aqui às vezes questões que são colocadas. Eu atrevo-me a dizer, até porque hoje, mais à frente, devo falar de um assunto e as coisas estão sempre interligadas, é assim. E no fundo, há anos que eu defendo isto. Fazer oposição, eu sei o que é fazer oposição porque eu costumo dizer, quando entrei nesta história da política, ou na história autárquica, entrei pelo poder, que é uma coisa que normalmente nem sempre se entra por aí. E tive 8 anos de poder. E depois tive 4 anos de oposição. E foi giro, porque isto conjunto enriqueceu-me em termos de experiência de vida. Porque a gente no poder é uma leitura e sentimos as coisas de uma maneira. E na oposição é outra completamente diferente. E, portanto, eu sempre pôr os dois lados. Aprender por experiência própria. Eu costumo dizer que ainda hoje estou a aprender muitas coisas a todo o minuto, ainda agora há 5 minutos ou um quarto de hora antes estive a aprender coisas, estou sempre a aprender. E aprendi uma coisa que eu tenho defendido nas minhas intervenções públicas, nomeadamente nas rádios, quando venho à rádios, já há muitos anos venho à rádios, a dizer que a oposição faz com coisas construtivas. E nos debates que nós temos tido, eu e o Engenheiro Paiva, caminhamos nesse sentido, porque o Engenheiro Paiva também, de certo modo, não é comungar, exerce também um pouco esta atitude. A gente de vez em quando critica, quando temos que criticar, quando achamos que temos ambos ideias que podem ser coincidentes ou não, é a nossa ideia e damos esse contributo à discussão e aos ouvintes para ponderarem e portanto, estimulamos também as pessoas. Mas há aqui uma continuidade que eu acho que tanto o Engenheiro Paiva como eu pomos nestas coisas, que é dizer assim, as oposições têm que criticar o que é criticável e, sobretudo, apresentar alternativas e colocar-se como alternativa. Porque a oposição não é modo de vida a oposição. Eu custa-me sempre acreditar que há pessoas que conseguem dar 1, 2, 3, 4, 5 mandatos na oposição e aquilo correm sempre na expectativa que vão ser oposição, porque aquilo até lhe dá jeito de ir ali. Eu nunca tive essa opção, portanto eu não consigo me pôr na pele de alguém que vai para uma Assembleia Municipal 20 anos e sempre na oposição. Porque eu sou um tipo prático da vida e uso essa prática à exaustão. Digo assim, o que é que me serve estar numa Assembleia a criticar, se não conseguir contribuir um bocadinho com a minha opinião para qualquer coisa de mais positivo? E há pessoas que manifestamente, ao fim de muitos anos de andarem nestas coisas, não contribuíram para uma pedra da calçada ou um candeeiro pendurado no ar. Isto para dizer que, às vezes, estas polémicas que nós estamos aqui a falar não valem nada. Não valem nada para o desenvolvimento do Conselho, não valem nada para a política, nem para a gestão autárquica. São questões que a oposição, de uma maneira fácil, às vezes gosta de pôr. E depois, a pergunta que me fazia, a intervenção da Presidente, leva a que, às vezes, quem está no poder tenha que defender as bolas, como no ténis, e do ténis aqui o Engenheiro Paiva também é especialista, eu não, porque tem que se defender das bolas que vêm de qualquer maneira, e às vezes as pessoas defendem-se e nem sempre também conseguem, no momento são surpreendidas, utilizar os melhores termos. Agora, eu acho que aqui é assim, o Engenheiro Paiva fez aqui uma intervenção que mais ou menos explicou como é que estas coisas se desenvolvem, num padrão que é territorialmente do país e que não tem o partido A ou B, não tem a gestão A ou B. Agora, há os que conseguem fazer melhor e os que não conseguem fazer tão bem. Isso há. E portanto, há aqui espaço para crítica construtiva e para dizer que se pode melhorar. Agora, eu julgo que às vezes estes temas, há tanto tema na cidade e no Conselho, que eu acho que atrevo-me assim a começar a dizer, será que tem algum interesse este tema? É perda de tempo. Vamos lá ver se é perda de tempo. Porque as sessões de Câmara são para o Executivo, para quem está no poder, um momento
às vezes, considerado perda de tempo, porque estatutariamente, ou digamos, em termos legais, os assuntos têm de ser discutidos em sessão de Câmara, porque tem que ter a discussão de Câmara e a aprovação ou não de Câmara. E ir à sessão de Câmara, depois de uma semana de trabalho, para aprovar aquelas coisas que são manifestamente necessárias, às vezes todos os poderes, e o engenheiro Paiva já sofreu isso também. Algumas vezes é positivo que as pessoas, até do debate ou do ato contraditório e de opiniões diferentes, sai coisa positiva. Eu também não estou a dizer que não sei fazer isso. Mas a maior parte das vezes a pessoa sai da reunião de Câmara assim, pá, estive ali a perder tempo com aquilo quando tinha tanta coisa para fazer. Mas neste caso não é legítimo para um legítimo sempre. Queria saber se a Câmara deve ou não alguma coisa aos bombeiros, ou esta questão eu já tinha resposta. Conhecendo como conhecemos o Luís Ramos, também tenho praticamente a certeza que se ele pôs a questão é porque alguém dos bombeiros lhe colocou a questão. Eu também não ponho em causa, porque também conheço o Luís Ramos e pessoalmente sabemos, eu não estou a fazer. Exatamente. Estou a fazer esta crítica, é uma crítica geral, e em relação ao Luís Ramos, ainda bem que você fala, eu tenho por ele a consideração pessoal e, portanto, eu acredito que ele tenha perguntado. Agora, o que acontece? Boa fé. Agora, qual é a questão? Sim, mas que ele assoprou o ouvido, se calhar que ele assoprou o ouvido não foi de boa fé. Pronto, isso é outra questão. Agora, mas lá está. Primeiro, o Alexandre parece-me que tocou no assunto certo. Primeiro, a gestão de recursos humanos não é fácil, não é? E, portanto, no que diz respeito a tudo quanto diz, quando o exercício do lugar de Presidente da Câmara tem estas duas componentes, que tem a componente, digamos, representativa, não é? De representação do município, e tem, por outro lado, a componente de gestão de recursos humanos, que é da responsabilidade do Presidente, direta. E, portanto, aqui, quando o vereador coloca a questão, alguém, como diz o Alexandre, bem intencionado ou não, lhe deu conta disto, ele faz a pergunta e digamos que a Presidente também responde. Claro. O problema é que a Presidente, se fica na primeira frase, a resposta estava certa. O problema é que ela depois põe-se a jeito na segunda frase. Porque ela na primeira diz, não há valores em atraso, é o que ela diz. Claro. Portanto, a gente tem de aceitar que a resposta, como boa, a Presidente responde, não há valores em atraso. E depois é que entra no processo, um bocado à Presidente do Sporting, não é? Claro. Põe-se a jeito com a segunda frase. E, portanto, a partir daí é que gera a polémica. Portanto, se tem respondido, eu acho que era uma pergunta legítima da oposição e uma resposta a ser verdade, e eu acredito que sim, que estejam os valores, que não haja valores em atraso. Porque muitas vezes a confusão entre valores em atraso ou não, e está aqui o Alexandre que pode confirmar isso, é muitas vezes o quê? Muitas vezes as câmaras municipais têm de se adiantar ao Ministério da Administração Interna a financiar este tipo de... Depois ficam à espera que venha o dinheiro. Exatamente, e portanto... É bem possível que neste vai e vem de financiamentos, etc., possa ter havido aqui um atraso que tenha gerado, digamos, esta pergunta, e a Presidente, sabendo que estava em dia, ter respondido assim. E eu tentei, na minha primeira intervenção, dizer que também não acredito, ou seja, depois de ouvir as declarações dos bombeiros de Ferreira do Zezer, acredito que seja mais fácil, é mais fácil acreditar que o modo de financiamento seja semelhante entre todos, até porque hoje em dia este tipo de coisas, digamos que os funcionários, e já acontece isto nas empresas, muitas vezes há funcionários nas empresas que levam as marmitas para receber o subsídio de alimentação. Claro. É preciso não confundir também com este aspecto, ou seja, até pode haver corporações de bombeiros voluntários onde paguem o subsídio de alimentação e a pessoa possa levar o seu próprio almoço. Eu tenho um exemplo claro, na Misericórdia, exatamente. Tomara, aqui antes de terem direito a subsídio, quase toda a gente comia lá. Depois, quando eu lá cheguei, havia uma parte, em alguns edifícios, portanto, em algumas valências tinham um subsídio e, portanto, já levavam a marmita. Mas a maior parte não tinha. Agora todos têm subsídio e quase nenhum almoça, levam todos a marmita. Pronto, lá mas está. tem o subsídio. Mas isto é opção. Mas é uma escolha de uma opção. É uma liberdade da pessoa. É uma liberdade da pessoa e pode perfeitamente entender que o subsídio de almoço fica mais caro do que trazer a sua alimentação. Eu acho que não é isto que põe os bombeiros voluntários de Ferreira do Zezer em condições diferentes dos bombeiros voluntários de Tomar. Não, e às vezes há coisas pontuais. O pai vai ter essa experiência. Há coisas pontuais
que quem se calhar assoprou entre aspas, se é que assoprou, mas a gente supondo que houve alguém que sabendo do assunto, chegou ao pé do Luís Ramos e que lhe disse, olha, passas isto. A pessoa até pode ter alguma razão, só que a razão dela esbarra se calhar na realidade que leva às coisas. E portanto, às vezes, há coisas que a gente tem uma opinião, ou um funcionário tem uma opinião de uma coisa, e às vezes a coisa tem que ser assim, ou não havia alternativas, ou há uma razão plausível para ser assim. Agora, isto tudo se faz com diálogo, e portanto, não podemos também aqui ver quem o assoprador, se é que houve assoprador, até pode ter alguma razão. Agora, pode não estar bem informado, porque aqui às vezes as coisas são tidas, isto na vida, e hoje em dia passa-se coisas extraordinárias com a comunicação. É que de antes as pessoas só sabiam no telejornal da noite de algumas coisas e poucas. Hoje sabem ao minuto dos telejornais todos, no Facebook ao segundo e nas internets e tal. E há muita coisa que não é verdade. Ou meias verdades, e depois as pessoas transmitem as meias verdades que se tornam mentira. Portanto, há uma grande confusão. Eu hoje li, à hora do almoço, em 2 minutos, quando estava a almoçar, acho que é na Visão, o Sousa Tavares a falar sobre isso. E a falar que há muitos anos que foi reativo em relação às novas tecnologias na informação, e ele acha que os Facebooks e isto tudo está a prejudicar a informação, porque hoje há informação e televisão, e não estou a falar a nível local, como as rádios locais, no caso onde a gente está a falar, mas televisões nacionais que falam, fulano tal disse isto no Facebook. Epá, isto tudo vale o que vale, porque às vezes não vale nada, porque eu posso dizer o que me apetecer no Facebook, que eu acho que estou a dizer à minha comunidade de amigos. Só que isto depois a televisão diz, o António Alexandre, que era do Sporting, disse isto do Bruno Carvalho. Quer dizer, isto não aparece, porque eu não tenho a importância de ser notícia disto, mas um fulano dos tais notáveis, ou o Bruno Carvalho, quer dizer, diz, Bruno Carvalho disse isto, e o Bruno Carvalho até se retirou do Facebook. Há aqui coisas no diálogo que depois transportas para o patamar como este da gestão municipal, leva às vezes a discussões, é nisso que eu estava um pouco a dizer, que se devíamos moderar um pouco e tentar ser úteis à sociedade. Porque perdemos tudo. Claro que isto hoje, a imprensa está em cima. Hoje, as rádios locais existem há muito tempo, mas hoje há uma maior acutilância, até já não somos só rádios, também somos televisão. Quer dizer, há aqui um valor. Agora, há outras coisas que às vezes não são faladas. Eu gostaria muito de ver na minha terra, no Conselho de Tomar, uma oposição e um poder mais dialogante no sentido de encontrar formas de gestão mais positivas. Agora, eu sei que isto não é fácil, porque também já vivi isto, tenho experiência de partidária, de direção partidária e tenho experiência de autarca. E dizer assim, isto foi sempre um pouco negativo. Foi! E parece-me que vai continuar a ser. E isso é que me preocupa. Porque aquilo que eu gostava de ver era uma discussão na Câmara, na Assembleia e na própria sociedade. E por isso eu ainda vou tendo tempo a vir aqui, às vezes com um esforço, para que também contribuir, dar um modesto contributo, mais o Engenheiro Paiva, neste caso, para falarmos aqui um pouco sobre as coisas e alimentarmos alguma discussão, também para que os assuntos sejam, digamos, haja aqui a opinião dele e a minha, e a gente contribua aqui para as pessoas dizerem assim, olha, o Engenheiro Paiva está a falar bem, o Alexandre está a falar mal, se calhar concordo mais daquele, na semana seguinte é ao contrário, mas para ajudar ao debate. Agora, sobretudo, e eu acho que nesse papel sinto-me confortável, porque umas vezes ou outras a gente critica aquilo que acha criticar, mas também gostamos muito, e ambos gostamos muito disto, e a rádio também nos desafia, a Rádio Aberta desafia-nos isso. E eu acho que essa matéria que eu gosto. Este tema é interessante. Não é fácil. Eu acho que este tema é interessante e vai estar outra vez na ordem do dia, e é bom que se mantenha na ordem do dia. Muito para quê? Para também se valorizar aquilo que é a função dos bombeiros. Porque e eu estou a dizer a função dos bombeiros neste sentido da palavra, que é, ao valorizar-se esta função, também se está a responsabilizar cada um dos bombeiros naquilo que é o seu dever. E muitas vezes, pronto, agora estávamos aqui a discutir se há ou não há este ou aquele atraso de pagamento. E eu acabei por falar na questão dos bombeiros municipais e dos bombeiros voluntários, porque eu sempre tive isto comigo e vou continuar a ter, mesmo que se discuta durante muito tempo se só deveríamos ter bombeiros profissionais e não deveríamos ter bombeiros voluntários. Eu estou praticamente convencido que todos os serviços
precisam de voluntários. Muito mais este serviço dos bombeiros. Porquê? Porque se trata de... Primeiro, trata-se de um serviço onde muitas vezes é preciso o recurso imediato de muita gente, não é? Porque se não for imediato, se não for tão próximo, não se consegue a resposta adequada. Depois, porque é fundamental o envolvimento da sociedade civil. Claro que já está na ordem do dia, toda a gente acha que é fundamental o envolvimento da sociedade civil em tudo, não é? Na escola, na saúde, em todas as áreas da atividade, etc. Mas aqui é especialmente por isso, porquê? Porque qualquer incêndio que ocorre numa determinada localidade, se não tiver a participação das pessoas, não se resolve. E esta ideia dos bombeiros voluntários alarga ao município como um todo. Ou seja, muitas vezes não temos só bombeiros que são da cidade. E um concelho como o Tomar, que tem 350 km², é muito bom que tenha vários voluntários de vários locais. Até porque muitas vezes o combate ao incêndio se dá... O conhecimento maior do terreno. Conhecimento do terreno, exatamente. E, portanto, é evidente, hoje em dia já temos tecnologias que nos permitem ter melhor conhecimento. Mas não serve para tudo. Não, mas o Luís Paiva está aqui a falar uma coisa que há muitos anos. O tempo foi evoluindo e nesta matéria de segurança, de organização e de bombeiros, evoluiu muito. A gente hoje queixa-se que isto não funciona, mas evoluiu. E, sobretudo, naquilo que me preocupava enquanto autarca, e o engenheiro Paiva deve ter tido o mesmo problema. E esta discussão, mesmo internamente, se fazia às vezes. Porque é que, por exemplo, Torres Novas são voluntários só. E, portanto, a Câmara Municipal colabora com os bombeiros naquilo que tem que colaborar, articula com os bombeiros naquilo que tem que colaborar, mas depois os bombeiros têm uma direção que se elege, ela própria, que se gere, e portanto a Câmara tem ali uma interferência menor no dia-a-dia da gestão, embora tenha que ter ligações, porque para fazer a defesa do Conselho, depois a Câmara tem que aparecer por ali. As máquinas são da Câmara, etc. No caso de Tomar, e em alguns concelhos, como o de Tomar, que tem bombeiros municipais, a coisa é mais complicada. E, portanto, esta conversa que o engenheiro Paiva estava aqui a colocar também, assim, discutir, por exemplo, porque é que não são só municipais? Era impossível. Um concelho como Tomar não tinha condições para a Câmara Municipal ter um corpo de bombeiros municipais que respondesse às solicitações todas. Para certos dias e certas coisas teríamos, no dia do grande incêndio não havia. Portanto, tem que vir mais gente. Daí a componente voluntários e municipais. O que é diferente de Lisboa. O que é diferente de Lisboa. Não é? Muito Os diferente. sapadores de Lisboa e o que se punha, faz sentido. É um município com outra dimensão. E o que se pôs no passado, mesmo antes de eu e o Pedro Marques estávamos na Câmara, que se punha e que se foi pondo nesta matéria e noutras, mas nesta também que eu sei e senti na pele essa preocupação, para gerir isto de antes, cometiam-se, se calhar, muitas ilegalidades. Ou por outra coisa, dizendo melhor para as pessoas perceberem, faziam-se coisas que mais tarde, com o aprimorado da legislação, passaram a ser ilegais. E que nós tivemos que ir andando atrás da nova legislação. Exatamente. Para pôr isto tudo claro e sem haver legalidade. E quando eu estou legalidade, não era aldrabice e roubar, era coisas que se faziam e que a lei veio dizer, agora, para se fazer uma compra, tem que se fazer um concurso, ou tem que se fazer assim, este procedimento e aquilo, portanto, comprava-se, quanto é que custa? E pagava-se, não era que ninguém roubava, não havia legislação. E isto teve que se ir aprimorando. E depois deu trabalho a aprimorar uma coisa que era um corpo de bombeiros onde havia muito voluntariado, não é? Muito voluntariado, e há, e a gente aqui os dois somos da mesma opinião, que no caso de Tomar é impossível não haver a componente municipal, mas era muito mais confortável para a Câmara acabar com os bombeiros municipais, que é uma coisa que às vezes alguns puseram em cima da mesa e dizer assim, olha, agora organizem-se lá vocês e façam como em Torres Novas ou noutros concelhos, e é só a Associação de Bombeiros Voluntários de Tomar. E governem-se. E depois, ao fim do ano, a gente dá um subsídio e depois, caso a caso, como de vez em quando atribuímos uma ambulância, como participamos no carro na Magiros ou no carro de autoescada ou nisto ou naquilo. Para um autarca é muito mais confortável. Mas como em Tomar, como noutros concelhos criaram os municipais, Tomar também nunca essa discussão fez, porque se calhar não era preciso fazê-la. A Câmara precisa
o município precisa, portanto o Conselho precisa, e portanto a Câmara nunca se desligou e nunca pôs Não, e esta ligação agora é difícil gerir isto, é muito mais fácil falar com uma associação de bombeiros, olha, organizem-se, apresentem a conta. É evidente, é mais fácil, não sei se será a melhor solução, exatamente, porque esta combinação acaba por ser, eu acho, muito benéfica por uma razão. Eu também concordo, e por isso ela se mantém, exatamente. Porque há muita gente a concordar. Exatamente, porque depois há um corpo, digamos, mais profissional de bombeiros que pode muitas vezes apoiar estes voluntários. Agora, as coisas também já deveriam ter evoluído, e eu já saí da Câmara há 10 anos e, portanto, as coisas, e o Alexandre há mais, e já devíamos ter dado passos mais à frente. E aqueles mais à frente que eu acho que são fundamentais, até porque, como sabe, os planos de segurança das empresas também passaram a ser obrigatórios. E, portanto, enquanto que no passado, no nosso tempo, etc., isto não era não era regra, digamos, a regra passou a ser todas as empresas com risco têm estes planos. Ora, muitas vezes estão lá potenciais voluntários com conhecimentos que podem, digamos, ajudar a este corpo de resposta, digamos, em emergência, que me parece, e eu estou a chamar corpo em resposta de emergência, muito até para não chamar bombeiros, mas que é importante. Ou seja, há que fazer aqui, e penso que a revisão do plano de emergência seria um bom caminho para fazer isto, que era apostar na formação dos voluntários, ou seja, já hoje se aposta, é verdade, e apostou-se sempre, mas garantir, digamos, uma maior uniformização por todo o Conselho. Porque, ao não fazê-lo, depois cria-se sempre a ideia de que vamos criar um novo corpo de bombeiros aqui ou acolá, ou nas Olalhas, ou na Serra, ou algures, etc. E depois começa uma nova estrutura, com um peso significativo logo só para constituir a tal base, quando nós não estamos, a sede não está assim tão longe daquilo que são os pontos digamos, os focos, digamos, principais que precisam de resposta em urgência. E, portanto, esta questão dos planos de segurança e das capacidades de resposta que têm as empresas, também em recursos humanos, parece-me que era interessante vir a considerar. No nosso tempo, no meu tempo pelo menos, porque foi quando se fez esse plano, contávamos essencialmente com os equipamentos. Não é? Para saber, porque é mais difícil deslocar aqui da FAI equipamentos, e sabe que as pás carregadoras, por exemplo, não é? Uma pá carregadora a arrastar resolve muitos problemas. Nós temos operadores na Câmara Municipal felizmente bons, e muitas vezes eles davam resposta e combatiam incêndios com as máquinas, e portanto esta ajuda que se pode dar, e já para não falar na questão das cheias, não é? Porque a questão das cheias e os carros que temos no âmbito dos lixos, etc., para retirar troncos do rio e assim evitar que se fechem arcos aqui na Ponte Velha, por exemplo, e noutros locais. Portanto, há aqui uma série de trabalhos que é sempre interessante que haja, primeiro, um corpo bem organizado de bombeiros municipais, e depois se contem com estes voluntários. Pelo que eu percebo, o que deve ter acontecido aqui foi um atraso ou outro, e o vereador colocou a questão, a Presidente da Câmara respondeu, não gostou, se calhar porque já sabia que havia esse atraso e até estava a tentar resolver, lá está a tal questão, na lógica dos recursos humanos, não é? Até tentou resolver e já, agora que já estava resolvido, na mesma não se livrou da pergunta. Não gostou da pergunta e a seguir comparou com Ferreira do Zezer, e aí é que eu acho que ela foi um pouco infeliz. Já agora, e aproveitando este tema, bombeiros e incêndios, aproveitando o vosso conhecimento do território do Concelho de Tomar, e já que estamos à beira da temida época de incêndios, se bem que esta época de incêndios, hoje por hoje, seja uma designação não muito correta, uma vez que já houve tantos incêndios desde o início do ano que corremos o risco da época de incêndios ser todo o ano. Mas por aquilo que conhecem do Concelho de Tomar, terrenos, as pessoas têm mesmo
mesmo seguido à risca os conselhos que têm sido avançados, quer pelo poder central, quer pelo poder local, para nos prepararmos para os incêndios? Essa limpeza de terrenos é algo para que estamos preparados melhor do que comparativamente com aquilo que aconteceu no passado, ou não? Este ano eu acredito que se tenha feito alguma coisa mais depois de tanto barulho e tanta insistência e destas leis obrigações. Mas eu sempre o disse desde o princípio que havia uma pura ignorância. Eu tenho pena de às vezes ter que usar assim umas expressões muito claras. Profunda ignorância de quem em Lisboa faz leis e decide coisas e até comanda coisas, porque já se toda a gente não fala do porque é que aconteceu e como é que aconteceu. Foi o falhanço total do sistema, porque erradamente montaram um sistema assim. Temo que este ano, para o ano ou para o outro, haja outra vez outra barracada qualquer, porque o sistema não está a funcionar bem. Portanto, porque há aqui um conjunto de pessoas muito importantes, e algumas têm estado a manifestar-se fugindo dos lugares e pedindo admissão, porque chegam à conclusão que vale mais fugir, avisadamente e conscientemente percebem que vale mais se demitirem e não aceitarem os cargos, porque os cargos são um presente envenenado. Hoje ser dirigente deste sistema, que tem comunicações erradas, que assenta em protocolos de funcionamento errados, feitos pelos técnicos que percebem muito disto, mas não conhecem o terreno e a realidade do país, não vamos a lado nenhum. Mas a pergunta tem uma resposta mais concisa, que é assim: a realidade dos proprietários dos terrenos, a realidade do terreno, a realidade do reordenamento florestal, e a gente falou isso já aqui muito ambos, leva a que não seja possível fazer como se pensava em Lisboa. E a realidade é que a gente olha e há alguma limpeza, sobretudo ao pé das casas, e foi aí que a lei também incidia, em alguns sítios. Também há uma realidade que já se esqueceram, que morreu este ano normalmente muitos idosos a fazerem as limpezas, porque coitados não tinham dinheiro para mandar fazer, foram fazer e morreram, e portanto há gente a morrer porque ao defender a posse da sua propriedade e ao querer limpá-la não tem condições para trabalhar e morreram. O poder, os grandes políticos, os grandes comentadores nacionais ignoram essas mortes indignas de pessoas que no fim da vida, para defender a sua posse da sua propriedade e a sua propriedade, aquilo que foi deles, se meteram lá a querer limpar aquilo e morreram. Portanto, melhor seria... Eu, lamentavelmente, já não tenho avós, não tenho pais, não tenho isso, mas eu, se tivesse pai e mãe, dizia: não, senhor, então aí, onde quer que a propriedade se vá embora, que vocês morram a limpar a propriedade. Mas, infelizmente, aconteceu isso. E ninguém fala disso. E eu deixo-me preocupado. Isto é um país em que caminha para coisas que é impensáveis há vários anos. As pessoas falam muito nos idosos e muita preocupação dos idosos, mas não fazem nada pelos idosos. E idosos são as pessoas com mais de 65 anos. Falta-me um ano para ser idoso. E, portanto, tenho que começar a defender-me a mim próprio. Agora, são pessoas que, no fim da vida, têm uma reforma e um rendimento que é sempre mais curto. Quando o Estado rouba, que é assim a palavra exata, as pensões de reforma, e, sobretudo, eu recebo hoje muito menos do que recebia há 10 anos, o que quer dizer que e os idosos, os tais idosos com 80 anos, têm rendimentos e pensões de reforma miseráveis, alguns deles que viveram relativamente bem porque eram proprietários e as propriedades davam para eles ter uma vida digna e hoje têm uma pensão de reforma indigna e depois são obrigados a limpar as florestas. Só quem não conhece. Eu tenho estado atento e de vez em quando passo aí com o meu olhar crítico destas coisas e vendo o que é que se passa. O que é que mudou? E não só no Conselho de Tomar, neste fim de semana andei lá para cima para Figueiró dos Vinhos e Sertém, não sei quantos. E vejo, está limpo aquilo que ardeu. O resto, chapéu de coco. E vi casas com árvores ao pé. Mas é possível, em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, na Sertã, em Oleiros, que as casas deixem de estar a perto. Quer dizer, isto não é com regra e esquadro. Há o desnível do terreno. Quando vier um incêndio, passa por cima das casas. E sempre houve isso. Isso é impossível. Agora, temos que caminhar para o reordenamento, temos que caminhar... Por exemplo, houve uma coisa, a gente acho que não falou nisso e vou aproveitar. Um dia aqui o engenheiro Paiva sugeriu, a ideia, a paternidade foi dele, por que não fazer o reordenamento das aldeias, lembra-se? Sim, sim. E tocar o sino, organizar as pessoas quando houvesse, porque as pessoas sabiam. A lei agora, a nível nacional, foi tida essa ideia. Até parece que ouviram a Rádio Hertz. Então não lançaram a ideia de que agora oficialmente haja pessoas que são designadas como o chefe da segurança da aldeia e que façam aquilo que você disse aqui. E eu tenho que dizer isso. E agora lembrei-me aqui. O engenheiro Paiva aqui na Rádio Hertz teve essa ideia há meses,
falou Exato. nisso, e a nível nacional. Que é uma coisa que eu acho positiva, já na altura achei que era positiva, porque eu nasci numa aldeia, e acho que nessa altura falámos disso, e eu lembro-me que tocava o sino na minha aldeia quando havia fogo. E as pessoas iam, quando os bombeiros chegavam lá a tomar, porque as comunicações eram diferentes, já andavam lá pessoas com as enxadas, com os baldes de água, a atacar o fogo. E, portanto, quando está. isso foi aproveitado a nível nacional. Foi aproveitado, está agora no plano de coisa, fazer nas aldeias isso. Temos esquecido de dizer ventalho foice. Foi uma ideia do engenheiro Paiva aqui. Eles devem ter ouvido a ERTS. A ERTS é ouvida, em Lisboa. Não, com certeza que há. Não, mas a ideia é interessante. Agora, essas ideias são interessantes porque é recuperar aquilo que já existia. Agora, aquilo que diz é assim: este ano é possível que não haja menos fogos. É quase impossível haver, depois de ter ardido tanto, mas é cíclico. Mas a verdade é que tem havido registro para imensos fogos. Mais fogos ainda de qualquer normal. Sem dúvida nenhuma. E até resultantes de queimas e queimadas. Mas, e sabe porquê? Porque houve mais gente a querer fazer queimadas. Exatamente. O tempo está quente. E as queimadas é preciso cuidado. E feitas por uma pessoa sozinha, o idoso, eles têm morrido lá. Porque depois os coitados estão a querer salvar, estão a fazer a queimada, acabam por morrer queimados. Pá. Isto é triste, porque só obrigou um conjunto da população que tem dificuldades a matar-se, a morrer, a defender a propriedade. Isto é uma coisa de uma indignidade. Não tenho esses dados, mas de cabeça, este ano, quer na realização de queimas e queimadas, quer em trabalhos agrícolas que envolvam tratores, tem havido efetivamente... Também muitos, se calhar, por causa da limpeza dos Pois, exatamente. Pronto, mas lá está. Depois estamos sempre a discutir a questão da segurança versus aquilo que é, neste momento, a limpeza para as matas. Porque eu acho que temos de distinguir aqui duas coisas. O primeiro aspecto que me parece o mais importante é dizer assim: hoje há outra atenção ao assunto. Sim. Também mal vai se não havia. Claro, hoje disto tudo. Mas pronto, depois disto tudo, hoje há outra atenção. Por outro lado, há outra consciência do que é um risco, ou seja, já se passa em muitas estradas onde se vê limpo de um lado e do outro, não é? Que não se via há uns tempos. E, portanto, nesse aspecto já se vê muito. Também já se vê exageros, não é? Vê-se socalcos completamente limpos, não é? Temos aqui quem vai na Rua de Leiria do lado esquerdo, em que aquilo é um risco para a terra cair, não é? Ou seja, com chuvas, etc., se não vier depressa a vegetação, é exatamente o contrário do que se pretendia. Mas pronto, isso são alguns exageros. Mas o interessante aqui é pensar o seguinte, e era isto que o Alexandre estava aqui agora a referir há pouco, quando este tipo de trabalhos são feitos por não profissionais, não se cumprem as regras de segurança associadas à atividade. Ora, por exemplo, a atividade agrícola, como sabem, tem riscos, nomeadamente o trator é um deles, não é? Ora, aqui há muito trabalho de civicultura que foi feito, como disse o Alexandre e bem, não é? Que foi feito por as próprias pessoas, porque o preço por hectare para ser feito por terceiros era elevado. E, portanto, as pessoas procuraram naquelas zonas em que têm terrenos mais pequenos, etc., e estão perto dos aglomerados urbanos, procuraram ser elas a fazer, muitas vezes sem cumprir as regras de segurança. E daí vêm os acidentes. Pronto, mas é como tudo, portanto, o caminho faz-se caminhando e estou convencido que também nesta matéria vão começar, como disse o Alexandre, e bem também mais uma vez, incidiu-se agora em casos particulares das distâncias aos espaços urbanos, dos 10 metros das estradas e da questão dos 50 metros em relação às casas. Era interessante que isto continuasse e, no fundo, se falasse nas condições de segurança de execução deste tipo de trabalhos e nessa tal questão, que é a não alternativa à queimada, não é? Não se falou na ideia de enterrar os... Ou de aproveitar. O mato, ou até de aproveitar, exatamente. Mas há alternativas a isso que não foram suficientemente divulgadas e, portanto, qual é a tendência imediata para fazer? É queimar. Não é? Ainda por cima houve muito vento. Temos de admitir que este último mês foi aquele que gerou os incêndios. E não dias é? quentes? Para além do dia quente, era dias ventosos. Sim. E os dias ventosos são tramados para essas coisas, como sabem. Não é? Muito bem. Tínhamos mais temas, mas já estamos na reta final. Se calhar vou deixar este tempo que falta para os temas que queiram então trazer até nós.
Como o Alexandre quer falar desse tema, faz favor, senão os outros dois podíamos falar, mas acho... Não, eu só quero aqui falar num assunto que é quente mesmo, porque há pouco li no jornal Templário mais um dos célebres artigos, há 30 anos que leio quase estes artigos do Dr. Sérgio Martins, que é uma personalidade caricata deste Conselho, atrevo-me a dizer, mesmo e sublinhar, caricata, porque é aquilo que eu, na minha vida, às vezes me irrita solenemente. E aqui ele escreve um artigo, Desespero sem Misericórdia, e eu atrevo-me a trocar só o desespero para dizer indignação e grito da misericórdia. Eu, António Manuel Freitas Alexandre. Porquê? E passo a informar quem nos ouve que este artigo que sai hoje no jornal do Templário é escrito a propósito de uma carta anónima que o Sr. Dr. Sérgio Martins recebeu de uns supostos funcionários da Misericórdia. E a minha indignação vai ao ponto, e aproveito para esclarecer, que foi-me dada a conhecer pelo Dr. Luís Salazar, que é irmão da Misericórdia, a carta. Deu uma carta a conhecer, antes do artigo. E eu, quando li a carta, porque a carta dizia, assentava numa perfeita mentira e loucura, e portanto eu não acredito que alguém, funcionário da Misericórdia e colaborador da Misericórdia, tenha escrito aquilo, e se o escreveu deve ser um trabalhador que nem merece a água que gasta quando vai à casa de banho, porque é verdade, e também tenho que o dizer publicamente, que aquela carta é escrita por alguém que teve acesso aos documentos da Misericórdia. Portanto, é um problema que a Misericórdia tem, é que houve um colaborador, e não são muitos, a ter acesso aos recursos humanos e ver os documentos da contabilidade ou dos recursos humanos do pagamento dos salários, onde dizia que havia um funcionário na Misericórdia que recebia por mês 2 ordenados. E eu, no momento em que o Dr. Salazar me mostra a carta, disse logo, mostrei a minha indignação, e a António Alexandre, como eu costumo dizer, pelo preço que eu levo, posso dizer aquilo que eu gosto de dizer. E então mostrei total indignação, porque eu, como não custo nenhum tostão, há 4 anos estou na Misericórdia, não custo um tostão à Misericórdia, não recebo da Misericórdia, deve ser ao contrário daquilo que a gente possa supor, porque há pessoas, ou eu podia até supor que o Dr. Sérgio Martins é louco. Agora, eu digo, eu sou louco. Porque só um louco é que está na Misericórdia há 4 anos, como o António Manuel Freitas Alexandre, não recebe um tostão da Misericórdia, que se preocupa diariamente, todos os dias com a Misericórdia. Ainda hoje, às 9 horas, estarei em Coimbra para uma reunião e amanhã estarei às 10 horas em Perres para outro dia de reunião, e ontem estive em Lisboa e tudo para a Misericórdia, e eu não custo um tostão à Misericórdia. Não recebo, com certeza, quem me ouve diz assim, mas será verdade que o Alexandre está na Misericórdia e não recebe um tostão? O gajo é doido. E eu digo assim, tens toda a razão. Porque depois um tipo é incomodado com estas sumidades, como o Dr. Sérgio Martins, que há anos que fala sobre a Misericórdia, e que acha que ele é que era o único que estava lá na Misericórdia, mas a Misericórdia, e bem, que essa é a minha opinião, e eu hoje tenho que a dizer publicamente, porque ele dá-me a oportunidade ao escrever mentiras, inverdades sobre a Misericórdia continuadamente, e foi por isso que ele foi expulso, e bem, numa Assembleia Geral onde eu próprio votei a favor, e acho muito bem que ele fosse expulso, e foi expulso. Queixou-se à ONU, ao Papa, ao Ministro, mas isso há 30 anos faz isso. Fez isso no PS, quando há 30 anos saiu do PS, depois foi para o PSD, ficou muito chateado com o PSD, que não lhe deram corda, na Misericórdia foi expulso. Portanto, não se conhece ao Sérgio Martins uma pedra, já não digo calçada colocada, mas no meio de uma pedra de calçada, uma areia que o Sérgio Martins tenha feito. E escreve sobre isto, supostamente assente e escudado numa carta de trabalhadores da Misericórdia. Essa carta de trabalhadores, como há bocado dizia textualmente que havia um funcionário da Misericórdia que recebia 2 ordenados por mês e que este ano já tinha recebido 9 mil e tal euros. E eu disse logo, taxativamente, que era impossível, manifestei a minha indignação por aquilo ser mentira e fui cuidar de saber. No dia seguinte, após ter na minha posse, como tenho, as folhas de processamento que vão para o banco das transferências, e com o diretor de recursos humanos, e era dele que se tratava, e ele ficou indignado e mal disposto com isto. Porquê? A pessoa que foi lá e copiou bem, só que não soube copiar. É que nas folhas de transferência vão para o banco, atrás diz sim, 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 sim. E há uma que diz que não. O nome dele aparece 2 vezes citado lá, mas numa diz sim, transferência, e noutra diz não, porque ele tem que constar daquela folha em 2 sítios, mas num sítio faz a transferência para o banco e recebe, e no outro não aparece. É um ato contabilístico interno, e portanto houve realmente um funcionário indigno, porque o Dr. Sérgio Martins não imaginou ao cêntimo o valor. E eu comprovadamente somei,
telefonei no dia seguinte ao Dr. Sérgio Martins e disse ao Dr. Luís Salazar e disse ao Dr. Luís Salazar: Dr. Luís Salazar, quero-lhe dizer que eu ontem logo neguei, porque disse que era impossível ser assim, até porque eu é que assino as folhas, está assinadas por mim, que eu tenho aqui, e eu, com o diretor de Recursos Humanos, ao somámos e está certo, só que ninguém soube copiar. É que numa folha diz sim e na outra diz não. E, portanto, é uma diferença muito grande. É que numa caiu na conta da pessoa e na outra não caiu na conta de ninguém, nem da pessoa. E, portanto, ao chegar àqueles 9.000 e tal euros que a pessoa teria recebido este ano, já não é nada daquilo. É o outro valor que é o correto e o digno que a pessoa recebe. E, portanto, disse ao Dr. Luís Salazar, e estou indignado com o Dr. Sérgio Martins e estou indignado com o Dr. Luís Salazar, porque eu avisei-o e só há uma explicação. Eu estou a falar, já tentei falar hoje com o Dr. Luís Salazar, ele não tinha o telefone ligado, para lhe perguntar. Porque eu disse-lhe a ele: agradeço que o senhor transmita ao Dr. Sérgio Martins, porque já estou a ver que ele vai fazer um artigo para o jornal, e que se o fizer, ele baseia-se numa carta anónima que não corresponde nada à verdade, e comprovadamente eu tenho as folhas que lhe posso mostrar que não é assim. E ele disse-me assim, o Dr. Luís Salazar: eu ia fazer isso, eu vou fazer porque eu já ia fazer isso. Então, pronto, muito obrigado, Sr. Doutor, e tal, e agradeço. Agora, estou muito indignado com os dois, porque eu percebo o Dr. Sérgio Martins. O Dr. Sérgio Martins, há muitos anos, cavalga a onda. Apanhou uma carta, que eu já ponho em dúvidas quem é que a fez, mas tem alguma base, tem, porque ninguém acerta ao cêntimo, e, portanto, com isto diz mais uma vez mal da Misericórdia, põe em causa o nome da Misericórdia, e faz como é normal do Dr. Sérgio Martins, mas isso também nunca ligou ninguém, e ele fica sempre indignado, é porque as pessoas, quando veem as cartas de Sérgio Martins, seja o Ministro da Segurança Social, o Sr. Bispo, o Papa, o Guterres na ONU, o Papa em Roma, já ninguém liga ao Dr. Sérgio Martins, porque ele nunca... Além disso, acho que o Dr. Sérgio Martins, que sente sido expulso legalmente, como deve ser, numa Assembleia Geral da Irmandade da Misericórdia, foi expulso por causa disto, não devia continuar a fazer isto, porque ele pensa que alguém o vai meter na Misericórdia. Só se ficarem todos mais loucos do que eu. E, portanto, o Dr. Sérgio Martins devia parar com isto, primeiro. E depois, quem dá a corda ao Dr. Sérgio Martins devia ter a consideração para não ficar mal na fotografia. Eu indigno-me, manifesto-me, e quando ele diz aqui, em determinada altura, que ao tomarem conhecimento da carta anónima, membros dos órgãos de gestão da Misericórdia gritaram obscenidades apenas de se estar numa irmandade cristã a trabalhar são sujeitos a situações destas. Se ele se quer referir a mim, eu fiquei indignado, como estou indignado, como estarei indignado. E falo alto e grito. Eu ainda há bocado dizia uma funcionária lá dentro, eu não grito. Eu falo alto porque não tenho medo de falar. Eu nunca tive medo, nem nunca falei. Eu não grito. Eu digo alto e bom som, a minha indignidade de uma pessoa que seriamente quer servir a comunidade e uma instituição que precisa de ser servida e ajudada, não uma instituição que precisa de andar aqui desesperadamente, porque no fundo isto aqui é um hino a eu. O Dr. Sérgio Martins diz que as pessoas dizem que ele é que lá devia estar, que ele é que era muito bom, que ele é que sabe. Mas se as pessoas não o querem, mas há 30 anos, não é há 30 dias, é que o Partido Socialista não o quis, o PSD não o quis, a Misericórdia não o quis, porque será? São todos maus, só o Dr. Sérgio Martins é que é o bom. Bolas, o Dr. Sérgio Martins que se coce, que tenha consideração e que pense que não é preciso à sociedade de Maranhão, porque a sociedade de Maranhão nunca precisou dele, nem vai precisar. Mas, só para acabar, tenho que dizer isto. Nada disto é escondido, mas eu tive o cuidado, a situação da Misericórdia é uma situação difícil, é uma situação onde os órgãos sociais estão a trabalhar em conjunto, eu próprio estou a trabalhar todos os dias para resolver, e resolvemos. E tive o cuidado de ter reuniões com os funcionários, em 2 reuniões separadas, e ter 60 e tal funcionários numa sessão e outros 60 noutra. Portanto, reunido 120 dos 140 funcionários, do universo dos 140 funcionários, para explicar, durante uma hora e tal, aos funcionários a situação, o caminho que estávamos a traçar e onde é que havíamos de chegar. E depois de dar a palavra aos funcionários, para os funcionários dizerem o que sentem. Portanto, acho que isto não há maneira mais fácil, mais leal de fazer as coisas. E explicar o que é que vivemos e como é que havemos de viver. Garantindo aos funcionários que estamos a trabalhar e que havemos de resolver os problemas. Quando vem o Dr. Sérgio Martins com isto, está a querer prejudicar seriamente a Misericórdia, que foi por isso que ele já devia ter pensado, teve o tempo suficiente, para pensar porque é que foi expulso. Foi expulso porque os estatutos são muito claros. Quando as pessoas em público fazem passar o mau nome da instituição, é fácil e, portanto,
nenhuma entidade superior repreendeu a Misericórdia, antes pelo contrário, também não tinham que bater palmas, não cabia bater palmas e dizer que fizeram muito bem, mas é lógico que fizeram bem. E agora, ele que não é irmão, está sempre a falar e usar disto tudo e destes expedientes, acabem com isto. Claro que eu vou responder no Jornal Templário a isto, eu, António Manuel Freitas Alexandre, porque nem vou incomodar os órgãos sociais, dou a cara nisto, e para gritar bem alto, mesmo no jornal, a minha indignação pelo comportamento cívico do Dr. Sérgio Martins. E, portanto, mostra aqui, em público, e pela primeira vez que eu queria evitar, porque sobre ele, eu já me tinha confrontado há 30 anos, mas passados 30 anos, eu não mudei, o Dr. Sérgio Martins não mudou. E, portanto, acho que aquilo está certo. Eu, entretanto, nestes 30 anos fui vereador, eu agora estou na Misericórdia, fiz outras coisas mais, e estou na Misericórdia, e torno a dizer, para que a minha indignação seja respeitada e compreendida, eu não custo um tostão há 4 anos à Misericórdia e todos os dias vou para lá de manhã e saio à noite, praticamente não tenho tido férias e descanso poucas noites. Ainda ontem estava em Lisboa a falar com pessoas da União das Misericórdias e as pessoas compreendiam com o peso, as dificuldades que são inerentes às IPSS, são inerentes, não é preciso ir tomar para perceber as dificuldades que tem o Lar São José, que não são as nossas, são as deles, o CIR, outras instituições, todas têm problemas. Mas os problemas as pessoas as comunidades internas tentam resolver, o CIR resolve os seus problemas, o Lar São José resolve os seus problemas e a Misericórdia está a resolver os seus problemas com consciência, com tranquilidade e disso os funcionários, os trabalhadores estão informados, muitos compreenderam, é evidentemente que eu percebi que alguns não compreendem, que alguns não aceitem que não tenham aumentos de ordenado, eu sou o primeiro, que alguns não aceitem que os seus contratos de trabalho têm que ser cessados porque não podemos ter excesso, temos que cortar nas despesas, vivemos tempos difíceis, mas são tempos de crise que são recuperáveis e estão a ser totalmente recuperáveis e estamos a tratar do assunto. Agora, estas coisas, estas mentiras, e ainda por cima avisado, e no fundo em síntese, o Dr. Sérgio Martins avisado que tinha na mão dele uma mentira, cavalgou a mentira para o seu ego. O Dr. Sérgio Martins, como toda a gente já percebeu na comunidade, só aqueles que não estão atentos, o Dr. Sérgio Martins, dos vários erros que tem de comportamento cívico na comunidade, tem um ego também do mundo. Pá, lamento. António Paiva, para fechar esta edição. Pois, eu no que diz respeito a esta questão que o António Alexandre está a colocar, tenho só a dizer uma coisa, sabe? O que acontece com estas instituições, eu sempre, do exercício do lugar de Presidente da Câmara, passei a ter um respeito por os dirigentes associativos muito acima da média, por uma razão muito simples. Há uma grande diferença entre os dirigentes associativos e os políticos, porque os políticos exercem um lugar público e são remunerados para isso, e, portanto, as críticas são expectáveis e, para todos os efeitos, resultam daquilo que é o exercício de um lugar remunerado. Os presidentes das associações muitas vezes, são sempre pessoas que voluntariamente se oferecem para resolver problemas da comunidade. Acontece isso com a Misericórdia, acontece isso com o Lar São José, acontece isso com todas as instituições. Quando os lugares são remunerados, eu diria, é legítimo que sejam colocadas questões relacionadas com o exercício daquela função, ok? Quando agora, lugares remunerados ou não, o exercício do contraditório deveria ser, em primeiro lugar, dentro das associações. Ou seja, eu não quero acreditar, não é? E eu acho que nenhum de nós acredita hoje que há regimes totalitários em qualquer associação. Quando há, o que há é um esclarecimento daquilo que está a acontecer. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, no que diz respeito ao exercício daquele lugar em particular, eu acho que basear afirmações em cartas anónimas é a última coisa que se deve fazer.
Ainda por Esta mais é a minha desmentidas opinião. informadas. Sim, mas Alexandre, Sim. mas a questão é esta, quer dizer, a questão que se põe aqui muitas vezes é isto, e eu agora não estou a falar neste caso particular da Misericórdia, estou a falar em abstrato, porque eu vi muitos dirigentes associativos viver momentos, enervados, especialmente nos dias dos aniversários. Eu tenho de dizer isto porque me parece importante até dizê-lo no âmbito desta questão, porque muitas vezes, porque é geralmente no momento dos aniversários, porque os críticos, para trabalhar, geralmente não aparecem, não é? Claro. E, portanto, aparecerem ali próximo dos dias dos aniversários, porque vai haver o almoço, por isto e por aquilo, e é quando se apercebem e começam as conversas de café, e, portanto, porque o gajo vê isto, o outro fez aquilo, o outro não sei quantos e tal. E o dirigente e os membros da direção que estiveram lá o ano inteiro a confrontar-se com os problemas mais diversos, a resolver estou a falar de associações com dimensões significativas, não é? E temos várias. E, portanto, eu acho que efetivamente é uma pena. Eu também conheço o Dr. Sérgio Martins, e acho que é uma pena ele estar a pronunciar-se com base numa carta anónima. Admira-me também o Dr. Salazar. Não, o Dr. Sérgio Martins tem que dizer publicamente. O Dr. Sérgio Martins nada me admira. Do Dr. Luís Salazar, eu tentei falar com ele antes até de vir para aqui. Ele tinha o telefone desligado, mas eu vou falar com ele porque devo essa explicação. Pelo que eu percebo, isso foi uma leitura errada daquilo que é sabe que eu acho isto uma coisa muito estranha, até porque, como sabe, com a proteção de dados, os nomes das pessoas, etc., estarem a ser divulgados anonimamente. Não, eles não puseram lá o nome, diziam quem. Diziam o cargo, indicavam quem, mas não punham nome. Mas como lhe digo, olha, é também uma oportunidade para, neste momento, no que me diz respeito, louvar os dirigentes associativos e os membros da direção por o trabalho de voluntariado que fazem por este Conselho Fora, que aprendi a admirar no tempo em que passei por cá. Paiva, e aí Mesmo para terminar. Aí é uma coisa muito significativa, porque, por exemplo, eu ainda há tempos ouvi pessoas com alguma importância neste movimento dizer, o caso da Raríssimas foi com o objetivo de fazer mal a uma pessoa, deu aquele barulho todo. Evidentemente que ela, a Presidente daquilo se pôs a jeito, mas tinha uma obra feita. Hoje não deixou de ser notícia a situação da Raríssimas, que passou a ser preocupante, e a nível nacional hoje é cada vez mais difícil, porque as dimensões das coisas, o volume do dinheiro envolvido nestas associações, é mais difícil arranjar loucos como eu para se responsabilizarem. Porque as pessoas, quem é que se está a incomodar? E então nas IPSS, com cartas anónimas, são coisas graves, mesmo situações. Ainda ontem me diziam assim, qualquer dia você, como outros, estão sujeitos, como acontece, uma carta anónima e vem à televisão. Claro que eu estou preparadíssimo para aparecer uma televisão nacional a questionar-me porque eu tenho a resposta adequada e necessária para transmitir numa SIC ou numa Correio da Manhã TV ou numa coisa qualquer, porque, quer dizer, as pessoas... É um erro. É um erro. Aqui a sociedade divide-se entre os que não estão atentos, os que estão atentos e a trabalhar, e depois outras pessoas, que é o caso do Dr. Sérgio Martins. Eu lamento ter que falar, porque eu tenho sobre ele histórias de 30 anos e presença que eu... Acho que nem valia a pena estar a falar, porque o ego dele fica tão satisfeito, ele fica satisfeito, até dorme feliz, quando ouvir eu falar do nome dele fica muito com o ego afagado. Agora, o problema não é isso, o problema é a comunidade e as pessoas que dependem, os trabalhadores, os idosos, as pessoas que necessitam da misericórdia e todas as IPSS, como o Paiva falou e bem, a nível geral, isto passa-se hoje no país todo, no Conselho de Tomar e no país todo. Qualquer dia não há dirigentes, porque as pessoas de bom senso dizem, mas eu vou ser incomodado por gente que... E depois, neste caso, então é gravíssimo, e por isso eu falo em público desta maneira, sendo avisado. Agora só me falta aqui confirmar com o Dr. Luís Salazar se ele conseguiu falar com ele, pode não ter conseguido falar e se o avisou, ou se avisado ele fez, que ainda é pior. E aí, um dia destes, o caldinho torna-se a sério no sítio certo, porque se o Dr. Sérgio Martins foi avisado pelo Dr. Luís Salazar
que aquilo estava errado e que eu me dispus até a mostrar os papéis, porque eu trazia os papéis no meu bolso para mostrar que não eram verdade, tal como o Dr. Luís Salazar, que é irmão da Misericórdia, sabe, na Misericórdia não há segredo de nada, todos os documentos que quiserem consultar, as contas, está tudo aberto, até porque hoje está tudo nas internets, mas mesmo não esteja, eu, enquanto vice-provedor, está tudo à disposição e todos os esclarecimentos são dados aos irmãos. E internamente, e nas assembleias, são dados, mas fora das assembleias, ou antes da assembleia, eu tive o cuidado, antes da última Assembleia Geral, de ir ao escritório do Dr. Luís Salazar e levar comigo uma funcionária com a disposição de informar o Dr. Luís Salazar e o engenheiro Oliveira Batista, que estavam lá, no escritório dele, para lhe dizer, perguntem o que quiserem antes da Assembleia sobre as contas. Está tudo, como irmãos têm o direito a saber e estar informados. E, portanto, há aqui um aspecto civilizado, e em relação aos dois não tenho razão de queixa nenhuma, temos tido uma atitude positiva neste aspecto. Agora, o Dr. Sérgio Martins tem um ego tamanho do mundo, faz mal à comunidade, faz mal a mim, porque eu não admito que me ponham em causa a honorabilidade quando eu, sem gastar um tostão à Misericórdia, procuro trabalhar todos os dias por uma comunidade enorme, uma instituição que tem 500 e tal anos, e, portanto, ele não meta coisas, nem meta a religião, porque ele, de religião, também, se eu tenho pouca, então ele não tem nenhuma. Porque eu nunca ouvi, eu vou pouco à igreja, não cruzei lá nunca com ele. Esta edição mais curta, efetivamente, de Conselho em Revista, agradecendo a ambos, mais uma vez, a vossa disponibilidade e até uma próxima. Obrigado, adeus, boa tarde e bom fim.